Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, a Beth. A nossa amiga querida, ela veio passar para a gente a reflexão do Fonte Viva. A reflexão de hoje é acorda e ajuda. Amiga Beth, que honra. Fico cada dia que você vem aqui fazer qualquer trabalho na nossa casa, eu fico muito contente em recebê-la. É muita alegria. Todos eu fico contente, mas eu fico contente quando eu recebo você. Você sempre traz uma mensagem assim diferenciada para a gente. Não sei, né? Mas eu gosto de todos, recebo todos com amor, né? Eu fico feliz com todos quando eu recebo, mas não sei, né? Não sei, acho que é simpatia, né? Então, amiga querida, você inicia com a prece, por gentileza, e no final a prece, gratidão, e é com você, querida amiga do coração. Beijos no coração de todos vocês que estão inscritos. Obrigado. E eu deixo a companhia da amiga Beth. Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, a alegria assim que a gente sente quando a gente prepara uma palestra ou uma reflexão, porque a gente se envolve com o mentor, a gente aprende muito. Então, o maior beneficiário é o palestrante, né? Então, a gratidão é toda minha. Agradeço suas palavras de carinho, Rodrigo, e pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe todos que aqui estamos, que abençoe nossos lares, nossos familiares, a nossa jornada evolutiva, para que a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores, fazer sempre escolhas mais lúcidas, mais adequadas, e fazer a diferença no planeta, né? Nem que seja algo mínimo. Então, nós pedimos o amparo de Deus, de Jesus, para todos nós. Então, essa reflexão de hoje, como o Rodrigo falou, é do livro Fonte Viva, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e esse acorda e ajuda está no capítulo 143. Emmanuel faz sempre uma referência, põe na epígrafe um trecho do Evangelho. E aqui ele colocou um trecho que está em Mateus 8:22. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aí Emmanuel, nesse capítulo do Fonte Viva, faz considerações sobre essa frase dita por Jesus. E Emmanuel não quis dizer assim, né? Emmanuel diz que Jesus não quis dizer assim, olha, deixa os cadáveres enterrar os seus cadáveres. Não, ele disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. E aí ele explica que existe uma grande diferença aí, né, nessa frase entre cadáver e morto. O cadáver, ele explica, é a carne sem vida. Aqui, morto é uma analogia, é alguém que se ausenta da vida, que ainda não morreu, mas já está morta antes de morrer, por conta de estar adormecida para a busca das verdades espirituais. Então, escreve Emmanuel, essas pessoas, né, mortas, que se ausentaram da vida, perambulam nas sombras da morte sem morrer. Quer dizer, são essas pessoas que vivem como marionetes, sabe? Que não têm autonomia, não têm vontade própria, nem sabem o que querem para si, seguem a manada, né, como se diz. São manipuladas, são sonâmbulas, entre aspas, ou seja, perdem até as oportunidades que a vida oferece. Essas oportunidades passam, porque não são aproveitadas. E os talentos, as capacidades, os recursos pessoais, né? Porque cada um tem diferentes recursos pessoais, eles estão enterrados. É que nem a parábola dos talentos.
E Jesus nos contou que o homem saiu para viajar, deixou os seus bens, né, em forma de talentos, moedas para os seus 3 servos. Todos eles negociaram com esses talentos e conseguiram lucro, mas um deles enterrou o talento por medo de perdê-lo. Então, no caso, essas pessoas que se ausentam da vida são os mortos-vivos, vamos dizer assim, os zumbis, né? Eles não usam seus talentos, esses talentos ficam desperdiçados. E Emmanuel diz que eles são os trânsfugas da evolução. O que significa trânsfuga? Aquelas pessoas que escapam. Então, essas pessoas tentam escapar das leis do progresso. Elas ficam estagnadas na zona de conforto por causa do medo, da preguiça. Cerram-se entre as paredes da própria mente, diz Emmanuel, né? Então, ficam fechadas nos seus pensamentos, não arejam a mente, estão obstinadas nas próprias crenças, das próprias verdades, não se abrem, né? É mente fechada, não se abre para ver outros aspectos, outras visões de vida. E Emmanuel diz, são pessoas cristalizadas no egoísmo e na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum, porque nós somos seres sociais, nós estamos em convivência, né, com tanta gente, a gente partilha um sorriso, um bom dia, uma ajuda, e aí essas pessoas, não, elas são egoístas e vaidosas, acham-se mais do que os outros, né? Fecham-se no seu próprio mundinho de conforto, não saem da concha, não, sabe, não arregaçam as mangas para ir ao encontro da necessidade do próximo, não estendem as mãos amigas para ajudar, não oferecem, sabe, os ouvidos amorosos, porque às vezes o outro está tão angustiado, está tão afogado das suas preocupações, precisa de alguém para ouvi-lo. Não oferecem ajuda, não oferecem palavras de conforto, não são compreensivas, não perdoam, né? Isso é muito característico da nossa sociedade capitalista, individualista, né? Então é aquela história, em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, não sobra lugar para mais ninguém. Essas pessoas, segundo Emmanuel, mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício e de amargura e de ilusão. Quer dizer, elas mergulham-se em sepulcros de ouro. Então, moram em casas, em apartamentos luxuosos, cheios de conforto, mas também mergulham-se em sepulcros de vício, né? Porque se afundam nos vícios, nos mais diversos, álcool, fumo, droga, sexo, gula, e por isso vivem amargurados. E, no entanto, estão iludidos de que isso é felicidade, que estão iludidos de que são pessoas felizes, mas, no fundo, vivem uma vida insípida, uma vida vazia, sem sabor, apesar do luxo e do prazer, porque luxo e prazer são bens materiais que são passageiros e não satisfaz. É que nem quando a gente está com sede e vai beber água do mar. Quanto mais bebermos a água do mar por causa do sal, mais sede teremos. Então é aquela insatisfação, né, constante. E se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, né, de dinheiro, né, aquelas pessoas que são gananciosas, elas se enterram no túmulo né, de acumular, acumular, de ter cada vez mais carros, imóveis, e são túmulos de cifrões, contas bancárias, volumosas, né? Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Então, esses hábitos perniciosos, né, desses vícios, e aí acabam nessas grades da sombra, no adoecimento físico, mental. E Emmanuel continua, né, nessa passagem do Fonte Viva. Prostrados pelo desalento,
dormem no pranto da bancarrota moral. Quer dizer, sabe, essas pessoas acabam vivendo no desalento, né? No desânimo, tem falta de coragem de vencer os obstáculos, de perseverar, até para vencer as próprias más tendências, e isso leva à bancarrota moral. A nossa encarnação é uma oportunidade de aprendizado, de evoluir tanto intelectualmente como moralmente. Quer dizer, estamos aqui encarnados para amealhar, juntar os tesouros da alma, as virtudes, para enriquecer a nossa bagagem espiritual. Então, os tesouros da alma são as verdadeiras propriedades, elas são eternas, são intransferíveis, né? Não dá para eu emprestar para o outro ou ganhar do outro, cada um tem a sua bagagem espiritual e é indestrutível o que Jesus falou, né? As verdadeiras propriedades. O conhecimento que a gente já conquistou, o amor que a gente já desenvolveu. Então, são propriedades que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não come, são indestrutíveis. E essas conquistas nós já, né, estamos acumulando desde há muitas encarnações, à custa de muito esforço, de dores, porque a dor é uma mestra também, que nos empurra para a evolução, à custa de muitas lutas, muitos sacrifícios. E quando a gente encarna, reencarna, a gente traz essa bagagem, cada uma tem a sua, né? Conforme o quanto já conquistou ao longo do passado. E essa bagagem precisa crescer, porque estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, se a gente nasce X, a gente tem uma bagagem X. Se a gente morre, essa bagagem tem que crescer, é X mais alguma coisa, o que a gente aprendeu nessa encarnação, o quanto a gente aproveitou dela para evoluir. Imagina se a gente nasce X e desencarna X, ou seja, não acrescentou nada na nossa bagagem espiritual. Às vezes, pelo contrário, se encheu de mais dívidas por conta de atrocidades, de maldade, né, de corrupção, violência, vícios. Quer dizer, nessas condições, se a gente nasce X e morre X, é uma encarnação que a gente desperdiçou. Isso é que é bancarrota moral, que o Emmanuel fala, né? É a falência do projeto de evolução moral. É o desperdício de uma encarnação que foi minuciosamente planejada lá na espiritualidade, pelos nossos mentores, antes de nós encarnarmos. Bom, voltando a falar aí dos mortos em vida, né? E que Emmanuel é, caracteriza. Eles são atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, ou seja, se autoenganam, se autoiludem. Tem gente que se acha mais do que realmente é, e também acha que é mais que os outros. Isso é arrogância. E tem gente que acha que é menos do que realmente é, aquele complexo de inferioridade, e por conta de achar-se menos do que realmente é, faz menos do que pode, faz menos do que é capaz, ou seja, desperdiça o seu tempo, os seus recursos próprios, a sua inteligência, a sua saúde, sua força física, a ajuda dos amigos encarnados e desencarnados, dos mentores espirituais. E esses mortos em vida também, eles são atormentados pela autoilusão, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. O que Emmanuel quis dizer aqui? Que a pessoa está enterrada na ilusão, e a ilusão é dificilmente permeável, não deixa passar, né, a luz do conhecimento, do autoconhecimento. A ilusão não deixa brechas para abrir a mente e aprender coisas novas.
E Emmanuel, então, nos recomenda: aprende a participar da luta coletiva. A luta é em prol do nosso progresso individual e do progresso do planeta. Então, tudo isso é uma luta coletiva, é uma luta de todos nós. E Emmanuel nos diz: sai cada dia de si mesmo em direção ao próximo. Busca sentir a dor do vizinho. E a gente pode, né, fazer uma autoanálise. Nós conhecemos quem são nossos vizinhos, vizinho de rua, de apartamento. Sabemos se eles estão precisando de algo ou estamos encastelados aqui no nosso conforto, no nosso comodismo, na indiferença. Emmanuel fala: busca sentir a necessidade do próximo. Será que esse próximo, né, está precisando de uma ajuda material, de um ombro amigo, de uma palavra de conforto, ou até de um esclarecimento? Mas, lógico, sem julgamento, sem sentir que a gente é mais do que o outro, só porque nesse momento é ele que está precisando de ajuda, a gente não pode se sentir superior. No outro momento, pode ser nós que estejamos precisando de ajuda. É uma troca mútua. E Emmanuel diz: busca sentir as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Os nossos irmãos, né, são nossos amigos, nossos parentes, sejam próximos, sejam distantes. Agora, com as redes sociais, é tão fácil a gente se comunicar com os parentes distantes. O que podemos fazer por eles? Como podemos ajudá-los? Aí ele fala: ajuda, Emmanuel fala, ajuda quanto possas, dentro dos nossos recursos, da nossa capacidade, sem a gente também se destruir, né? Sem a gente adoecer. Então, é desenvolver a sensibilidade de escutar o outro, escutar o outro com empatia, com compreensão, dentro das nossas próprias possibilidades. Cada um, né, tem possibilidade diferente de ajudar o próximo. Uns têm muitas horas por dia vagas que podem socorrer o próximo, outros não. Então, cada um sabe o quanto pode se dispor a ajudar o próximo. E Emmanuel fala: não te galvanizes na esfera do próprio eu. Dizer, galvanizar, né? Para a gente não ficar endurecido na arrogância, na intolerância, na incompreensão. Isso não significa que a gente não deve ser, assim, duro no sentido de ser firme, disciplinado, honesto, como, né, aquela famosa frase de Che Guevara: "Hay que endurecer, pero sem perder la ternura". E a Joana de Ângeles fala exatamente isso, né? Ela fala assim: a gente deve falar a verdade para o outro, mas usando o algodão da caridade. Então, tem formas e formas de falar para o outro, né? Alertá-lo de algum perigo. E Emmanuel prossegue: desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Ninguém respira somente para si. Então, é assim, é uma simbologia, né? A gente respira o ar, a gente absorve o ar do meio ambiente e devolve, né, esse ar para o meio ambiente. É uma troca. E o ar psíquico, a nossa psicosfera. Nossa psicosfera é o conjunto dos nossos pensamentos e sentimentos. Também a gente troca com o meio ambiente. A gente, né, joga para a psicosfera em geral do planeta Terra, ou tudo que estamos pensando de bom ou de ruim. Então, qual o teor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos? Emmanuel fala: viver com todos, por todos e para todos. Então, é também cuidar, né, dessa psicosfera emanada por nós e que acaba influindo, né, a psicosfera de todo o planeta. E viver com todos, para todos e por todos
não é fácil, né? Isso não é nada fácil, porque cada pessoa é diferente uma da outra, cada um tem as suas próprias carências interiores, as suas fragilidades, os seus vícios, né, então minha carência bate de frente com a carência do outro, a minha fragilidade se apoia no outro, o outro se apoia em mim. Então, olha, sinceramente, né, muitas pessoas do nosso relacionamento são um espinho no nosso pé, não é? Mas nada é por acaso, né? Justamente essas pessoas difíceis é que estão nos dando uma grande oportunidade de aprendizado e de autoconhecimento, porque o outro é o nosso espelho, o outro reflete para a gente de volta quem somos. E aí nós temos essa grande oportunidade de desenvolver os valores da nossa alma. Emmanuel fala: em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Ou seja, a gente acaba sendo assim um inquilino, né? Usufrutuário é aquela pessoa que recebe algo por concessão, que não é dono de verdade. Então, nós somos o que somos hoje graças à ajuda de muitos amigos, muitos pais, muitos professores que já tivemos nas muitas encarnações que já vivemos, graças a eles que nos ajudaram a crescer, a evoluir. Por isso, todos precisamos de todos. Imagina, né? No nosso café da manhã, se a gente comeu pão, leite, pôs lá o café no leite, nossa, para ter o pão e o café e o leite na mesa, nós dependemos de tanta gente para que tudo isso chegasse, né, na nossa casa de manhã. Então, é uma dependência mútua. E essa dependência mútua se estende em todas as áreas da nossa vida, no campo profissional, no cuidado da educação, da saúde, né, na obtenção de recursos materiais, né? Então, a gente quer construir uma casa, a gente vai precisar de tanta gente, né, que nos forneça o material, que construa, ou então a prestação de serviço, né, a gente vai para outros lugares, a gente depende do motorista do ônibus, do trólebus. Então, todos precisamos de todos, até para o nosso lazer. A gente lê os livros, a gente assiste filmes, a gente usa a internet. Quanta gente que trabalhou nisso e graças a esse trabalho temos todas essas possibilidades, né, de usar esses recursos. Por isso todos precisamos de todos. E Emmanuel fala: cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Aí também a gente para e se pergunta: que porcentagem de nós nos doamos aos outros? E quanto sobra de nós? Eu me dou 10% para ajudar o próximo, os outros 90% do meu tempo é só para mim, né? Existe um equilíbrio, os espíritos muito evoluídos, eles se doam plenamente, e os espíritos atrasados, eles só pensam em si, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, são os egoístas, os narcisistas, segundo Emmanuel aqui nesse texto, são os mortos em vida. E Emmanuel finaliza, né, recordando esse ensinamento de Jesus: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Ou seja, a gente não vai deixar de enterrar um morto, né, o cadáver, mas em se tratando da jornada espiritual, que é aqui o tema dessa, né, dessa reflexão, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, não sejamos nós os mortos que se ausentam da vida, que não colaboram nessa luta coletiva para o progresso de todos. Façamos a nossa parte dentro das nossas possibilidades, conforme o nosso estágio evolutivo, né? Não desperdicemos as oportunidades que surgem de ajudar o próximo, para que a nossa encarnação
não seja uma bancarrota moral, uma falência moral. Amigos queridos, peçamos mais uma vez ao nosso Pai Criador, ao nosso grande Mestre Jesus de Nazaré, aos nossos mentores amigos, que nos amparem, que nos esclareçam, que nos inspirem, para que possamos estar sempre a postos para doar de nós mesmos, o melhor que pudermos, dentro das nossas próprias possibilidades, mas que avancemos sempre, sempre pensando nessas riquezas espirituais que são realmente importantes, né? Que a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Jesus, Mestre amado, socorre a nossa indigência moral, ser misericordioso com as nossas fraquezas, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção.